Pastor Elias, bom dia, na paz do Senhor. Bom dia, pastor Paulo Cristiano, um bom dia também ao pastor João Flávio Martinez, um bom dia a todos os amigos, um beijo para minha esposa, se estiver nos assistindo nesta manhã, um abraço especial para todos os irmãos da Rádio IEPAS, Rádio Panorama IEPAS. Bíblico. Panorama Bíblico, é um programa Panorama Bíblico, e durante muitos anos ele foi apresentado pelo pastor Natanael Rinaldi, diga-se de passagem, de saudosa memória, um ícone na apologética no Brasil. Isso. E ele situado aqui na cidade de Santos, né? Cidade de Santos, no mesmo local. O programa era Consultando a Bíblia. Era Consultando a E Bíblia. nós teremos uma pequena partezinha dele hoje. Amém. Você tem algo da parte de Deus, né, pastor? Amém. Então vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco através da sua palavra. Muito bem. Nós estaremos fazendo uma breve reflexão no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 16, é o capítulo da ressurreição. Ele também faz um paralelo, uma harmonia com Mateus 28, Lucas 24 e João, capítulo de número 20. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão comigo. Nós vamos falar sobre um tema bem interessante, um tema dos dias atuais. Nós vivemos num dia de bastante correria, de ativismo, onde as pessoas não têm tempo para ninguém e, ao mesmo tempo, vivemos em dias difíceis porque é muita competitividade, problemas de toda sorte, o que acarreta para o coração de muitas pessoas a ansiedade, a famosa preocupação. E o nosso tema de hoje é uma preocupação desnecessária. Vamos lá. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Pai Santo, mais uma vez, queremos te louvar e bendizer por esta oportunidade singular de podermos estar fazendo uma reflexão sobre a tua palavra. Abençoa minha vida, a vida dos ouvintes, que eu possa ser instrumento da tua parte para comunicar a tua palavra ao teu povo, às tuas ovelhas, que estão aqui para ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Bom, como dissemos, o nosso tema de hoje, em rápidas palavras, é uma preocupação desnecessária. A palavra preocupação, ela é composta por dois elementos. O prefixo pré, que é a ideia de antes, e ocupação, arte ou o ato de estar ocupado. Desnecessário porque você tem também da mesma sorte o prefixo des, que dá a ideia negativa de sem, e necessário, ou seja, algo sem necessidade. Então, uma preocupação sem necessidade. Mas como é que nós vemos isso aqui? Bom, Jesus, ele havia morrido e as mulheres voltaram para a Galileia para descansar do sábado, porque elas eram judias e era muito apropriado que elas guardassem o sábado. Só que quando é no domingo pela manhã, já de madrugada, ainda escuro, elas voltam para Jerusalém com a finalidade de ungir o corpo de Jesus. Mas algo preocupava os seus corações. Eram muitas mulheres. Um evangelista apresenta uma, outro apresenta três, outro apresenta quatro. Mas se nós fizermos aqui a harmonia dos evangelhos, perceberemos que elas estavam num número de mais de 10 mulheres. E vinham da Galileia para Jerusalém com esta finalidade única: ungir o corpo de Jesus. Mas a grande preocupação do coração destas mulheres era:
quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? E por que elas estavam preocupadas? Bom, aqui nesse texto, o evangelista diz que a pedra era muito grande. Mas quando falamos em muito grande, é algo muito relativo, que pode ser grande para mim, pode não ser grande para você. E o que é grande para você pode não ser assim tão grande para mim. Então, por isso é muito relativo, é muito pessoal. Mas eu louvo a Deus que existe um grande apologista e também estudioso da palavra de Deus chamado Josh McDowell. E Josh McDowell, no seu livro A Ressurreição de Cristo, As Evidências da Ressurreição de Cristo, de acordo com algumas descobertas arqueológicas, ele apresenta esta pedra como uma pedra que pesava cerca de 2 toneladas. Portanto, estamos falando em 2.000 quilos. E, segundo a descrição de Josh McDowell, eram necessários cerca de 20 homens para fazer rolar esta pedra. Se elas estavam em pouco mais de 10 mulheres, com certeza era algo impossível para essas mulheres. Mas acrescentando-se ao peso desta pedra, essa pedra tinha 2 lacres. E esse lacre era um selo romano, era o selo do império, que se alguém violasse, seria provavelmente crucificado, porque estaria batendo diretamente contra o poder do Império Romano. Fora isso, ainda havia uma guarda que estava ali no sepulcro a pedido dos judeus, porque os judeus não acreditaram que Jesus havia sido ressuscitado, que ele ressuscitaria. E falou: olha, esse embusteiro disse que no 3º dia ele vai ressuscitar. Mas nós sabemos que alguns dos seus discípulos irão lá remover a pedra para tirar o corpo. Então, para que isso não ocorra, pediram que uma guarda romana estivesse ali no sepulcro. Portanto, resumindo, era realmente difícil para estas mulheres. E a preocupação aparentemente era plausível e necessária. Mas quando nós lemos um pouquinho mais o texto, veremos que esta preocupação era desnecessária. Desnecessária por quê? Aquilo que ocupava os seus corações, tirava o seu sono e que estava impedindo delas realizarem um grande desejo, talvez prestar a última homenagem para o Senhor Jesus Cristo. Quando elas chegam ali, esta pedra que ocupava os seus corações já havia sido removida. E é interessante que quando nós lemos um outro evangelista, o anjo aparece sentado sobre a pedra. Então veja que aquilo que tirava o sono, aquilo que ocupava a mente delas, a grande preocupação, era desnecessária, porque a pedra já havia sido removida. Quem sabe talvez não seja essa também a sua situação nesta manhã. Acordou com uma pedra muito grande, um peso muito grande no seu coração, uma ansiedade. E é provável que a sua preocupação também seja desnecessária. Um outro detalhe interessante é que essas mulheres vieram ungir o corpo de Jesus. Só que quando elas vieram ungir o corpo de Jesus, elas não sabiam que Jesus já havia sido ungido na casa de Simão o leproso, porque chegou Maria com um vaso de alabastro de nardo puro, quebrou o vaso e ungiu Jesus. E o Senhor Jesus disse: deixem-na quieta, porque ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. E fora isso, José de Arimateia, não José de Arimateia, mas Nicodemos, veio com muitas especiarias e já havia preparado o corpo do Senhor Jesus. Ele havia sido preparado, ele havia sido ungido, portanto, a preocupação era desnecessária. Elas vieram ungir, mas ele já havia sido ungido. Elas estavam preocupadas com a pedra, mas a pedra já havia sido removida. Talvez seja esta a situação. A sua pedra, a sua dificuldade, o seu problema já foi resolvido pelo Senhor. E tudo que você tem que fazer é o que Pedro disse na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele terá cuidado de vós. Não estejais ansiosos por coisa alguma, disse Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 6. Antes, a vossa petição seja conhecida diante de Deus pela súplica com ações de graças. Então perceba que muitas das nossas preocupações,
elas ocupam o nosso coração desnecessariamente. E vamos acrescentar algo. Por que é que nós ficamos preocupados? Com base naquilo que aconteceu com estas mulheres. Primeiro, elas se preocuparam porque se esqueceram da palavra, que aqui no versículo de número 7, Marcos, o Senhor Jesus, o anjo faz questão de enfatizar: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Por várias vezes o Senhor Jesus disse que iria ressuscitar. Então elas se esqueceram da palavra, não ficaram na palavra. Então nos preocupamos quando saímos da palavra, quando você não fica na palavra, quando você esquece a palavra de Deus. E em segundo lugar, sabe por que elas estavam preocupadas? Porque se elas foram ungir o corpo de Jesus, que Jesus elas buscavam naquele momento, buscavam Jesus morto e não Jesus vivo. Então a sua preocupação é do tamanho da fé ou do tamanho do Cristo que você crê. Se você crê que ele é um Cristo vivo, ressuscitado, que ressuscitou ao terceiro dia, e que ele é o primogênito dos mortos, e que ele não tem mais lugar aqui na terra, porque ele foi assunto aos céus, está à destra do Pai, glorificado, reassumiu então todo o seu poder, a sua posição, não há motivos para você estar preocupado, ansioso, porque você vai lançar sobre ele toda a sua ansiedade, você vai descansar nele e permitir que ele dirija a sua vida. E muito mais do que isso, ele ressuscitou para que você, que talvez não conhece a palavra de Deus, também seja ressuscitado. Porque se você ainda não conhece ao Senhor Jesus, se você ainda não depositou a sua fé nele, a Bíblia diz que você ainda está morto em seus delitos e pecados. Mas o Senhor pode te ressuscitar, porque nós fomos ressuscitados juntamente com ele e estamos espiritualmente assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, de acordo com o que diz Efésios capítulo 1, versículo 20 e o capítulo 2, versículo de número 6. Então o Senhor tem uma ressurreição para você, uma ressurreição espiritual, trazer vida e vida com abundância para você. E esta vida está em Cristo Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, toda a sua preocupação, seja qual for esta preocupação, lance sobre ele, confie nele, no nome de Jesus, porque só ele pode remover toda a pedra da sua vida, tirar todo o peso do seu coração, te ressuscitar e muito mais, te dar a vida eterna. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.